doutor Zezé de Camargo, falando bem do Bolsonaro, que ele pode ter o tipão tal, mas foi um bom presidente. Foi mesmo. Foi. Aqui comigo, Zezé, vem cá. Ele foi mesmo um bom presidente. Para você que é criador de boi, cantor, criador de boi, a carne de boi, por mais baixa que ela fica, você lucra sim, você é criador de boi e das melhores peças. Então você tem que falar bem do Bolsonaro mesmo. Eu vou falar uma coisa para você, viu, Zezé? Não te conheço pessoalmente não, mas se eu te conhecesse, você pode ter certeza que eu ia falar para você até dormir com o Bolsonaro. Porque para você ele foi bom mesmo. Para quem é cantor, para quem é empresário, não estou falando mal dos empresários, estou falando para quem é empresário. Um cara igual o Bolsonaro foi bom? Tem uns que têm consciência que acham que o Bolsonaro não presta. Por quê? Porque tem cara, vocês que tem isso aqui, ó, coração. O Bolsonaro aumentou o ano para os caras que trabalham desde pequeno na roça. Aumentou o ano para os caras trabalhar. O cara já com condições de aposentar, ele mudou a lei. Mas já tinha um projeto, mas foi na época dele, ele não fez nada para impedir. Por exemplo, tem 57 anos, você ia aposentar, você vai ter que trabalhar mais 4 anos, 3 anos. E para quem levanta cedo todo dia, 5 horas da manhã para trabalhar, no pesado, é muito tempo. Isso foi roubado do povo, foi tirado do povo. O povo que votou essa lei é porque são privilegiados. Nunca trabalhou, então é fácil fazer lei para os outros. Agora, o ser como criador de boi, como cantor, você tem que falar bem do Bolsonaro mesmo. Inclusive, vou falar mais. Você tinha que vender um pouco dos seus bois e dar dinheiro pro Bolsonaro, porque te ajudou muito. Picanha tá cara, a carne tá cara. E sempre foi um padrão. A carne foi em primeiro lugar. Então, você como criador de boi, você tem que falar bem do Bolsonaro mesmo. Ele ajudou 6 empresários. Você pecuarista, pessoalmente, você tem que falar bem dele mesmo. Se possível, até dormir com ele, beijar ele. Porque você tem que falar bem, porque ele te ajudou. Você tem que ter isso na consciência. Se ele ajudou tudo que você tem, os patrimônios teu, pelo menos negócio de carne, ele ajudou muito o Bolsonaro. Ele ajudou você ter o que você tem. Então você tem que falar bem do Bolsonaro mesmo. Colar a foto dele no teu carro. Ir nas redes de televisão falar que ele é bom, porque por você ele foi bom mesmo. Para muitos cantores foi bom. Eu vi o Eduardo Costa falando que teve uma perca de quase 5 milhões. Só que ele falou que mudou o jeito dele, que ele vê a política hoje diferente. Então, um cara honesto, um cara bastante justo, eu acho, o Eduardo Costa. Gosto da música do cara, mas é um cara muito honesto. Então, Zezé, você que é artista, você que cria boi, você que o Bolsonaro ajudou, você tem que falar bem dele mesmo. Se ele sair candidato, o filho dele, você tem que votar mesmo, porque o se ele ajudou. Tudo que você tem, pelo menos quando ele foi presidente, o Bolsonaro, ele te ajudou muito, você tem que falar bem dele mesmo. Ele fez aumentar teu patrimônio. Ele foi um cavalinho de ouro para você. Então você tem que abraçar ele, beijar, pegar a foto dele, dormir com a foto dele debaixo do seu travesseiro, porque ele ajudou, mas muita gente não ajudou. Teve gente que morreu na epidemia e tirava sarro. E isso, para quem teve família perdida, é muito triste. Então, o Bolsonaro, o Zezé, ele tá preso lá. Ele tem consciência disso, o Bolsonaro, que ele tá preso. Ele falou muito, tirou sarro, queria dar onde ele sabe disso. Porque ele veio já do quartel. Não sei se é verdade, diz que até um quartel ele queria estourar, soltar bomba. Quer dizer, o cara já é a mente, voltada para as coisas ruins. Mas se ele ajudou. Você entendeu? Se ele tivesse ajudado eu também, não, essa lei da Previdência aqui não vai existir, não. Ué, lógico que eu ia falar bem do Bolsonaro. É uma lei que veio para me complicar. Ele descomplicou e eu tenho que falar bem dele, mas ele complicou e eu vou ter que trabalhar mais para me aposentar e eu vou falar bem do Bolsonaro? Não. Ele não deu aumento no salário mínimo quando ele foi presidente. Eu falar bem do Bolsonaro? Não.
Agora eu tenho um monte de boi, sou um criador da melhor espécie de boi. A picanha foi para tanto, a costela foi para tanto. O Bolsonaro apoiando e eu tenho que falar bem dele mesmo. Na verdade, você devia vender até um pouco de boi e dar um dinheiro para ele lá. Sabia? Porque você ele ajudou. Então tudo que você tem, ele te ajudou a ser mais ainda. Então você tem que falar bem dele mesmo, beijar ele. Mas eu não posso falar o mesmo, e muita gente não pode falar o mesmo. Eu sei que ele ajudou. Você é um empresário, ele te ajudou, Bolsonaro, você tem que falar bem dele mesmo, você vai falar mal do cara. Se você falar mal do cara, você é um covarde. É porque ele te ajudou. Você tem que falar bem dele mesmo. Mas nem todo mundo ele ajudou. Por isso que nem todo mundo fala bem dele. Por isso que ele perdeu a política pro Lula. Aí nego fala, mas nós estamos numa corrupção. Ô filho, corrupção não é só o governo, não. Corrupção é quando um presidente está te ajudando porque você é um pecuarista e você está tendo lucro, você não vê a vida dos outros, você também está na mesma corrupção. Eu, por exemplo, eu sou funcionário público, tá? Um exemplo. Ô filho, eu tenho que fazer bem, eu tenho que trabalhar, eu tenho que orar pela vida dos meus companheiros, até pela vida dos meus inimigos, porque senão eu estou fora da realidade. Então, quando você tem muito lucro em dinheiro, por você tá bom, você esquece dos outros. Por você tá bom, mas para os outros não tá, porque se tivesse tão bom, não tava o mundo do jeito que tá. Ao Lula é corrupto, é tudo. Mas até juiz pôs o cara na cadeia, inventando um monte de coisa do cara. Hoje é senador lá. E quer ser presidente dessas tranqueiras. Você acha que um homem desse, se for presidente, no caso, do juiz que eu tô falando que quis pôr o cara preso lá sem prova, ele ser um presidente, ele vai ser um bom presidente? Não vai. Ele não vai ser um bom presidente. Porque o cara, quando larga um serviço que ele já é vitalício, que ele pode aposentar para ir para a política, por aí que está o perigo. Quer dizer que ele não é uma boa pessoa. Porque se ele já tem um trabalho que ele pode aposentar, vitalício, para que ele quer mais dinheiro? Para que quer entrar na política? Para ajudar os outros? Não, mentira. Porque se fosse para ajudar os outros, ele fazia uma ação social boa e votava todos os projetos. Não, o cara não aposentar, essa lei da Previdência está errado. Você não viu ninguém contra. Então eu não posso falar o mesmo do Bolsonaro, eu não posso falar o mesmo para ele. Agora você pode, se ele ajudou, você é criador de boi, vai te deu maior força. Você tem que falar bem do homem mesmo, senão você é um covarde. Você tem que ajudar o Bolsonaro mesmo, Zé. Ele te ajudou você.